Olá, tudo bem? Firmes? Conferência A25, Exoterismo, Pseudoesoterismo, Exoterismo com X, Pseudoesoterismo, ou seja, falso esoterismo, e esoterismo com S, verdadeiro. Falso esoterismo com S. Exoterismo quer dizer conhecimento externo. Este conhecimento se recebe mediante livros ou cursos no mundo externo. Quem recebe é a nossa personalidade. Então, esse curso que ministramos aqui é um curso exotérico. Não é o verdadeiro conhecimento interior ainda. Quando encontramos o caminho secreto no mundo exterior, se dá a célebre frase do Senhor, o grande Kabir, o Cristo: de 1000 que me buscam, um me encontra. E raros são os afortunados que encontram. Então, a gente está, antes de encontrar este caminho secreto, estamos perdidos no labirinto das teorias. Estamos buscando, estamos procurando. Fazemos cursos esotéricos, andamos por várias religiões, ou seja, nos inquietamos espiritualmente. E aí, quando a essência está madura, quando a nossa chispa divina, o nosso ser está maduro, e quando o karma nos permite encontrar esse caminho secreto, o encontramos. E se abrem dois caminhos: o caminho da crença, ou seja, acumular informações, e o caminho do prático, aquele que realmente pratica, que põe em prática os 3 fatores e demais práticas que fornecemos. Este estudante ingressa na etapa mesotérica. Ou seja, intermediária entre o exoterismo e o esoterismo verdadeiro, o mesotérico, do meio. Aqui se cumpre a frase: de 1000 que me encontram, um me segue. Ou seja, um continua seguindo esses ensinamentos, seguindo ao ser, seguindo ao Cristo. A maioria dos que encontram o tomam como um conhecimento mais para o intelecto. Então, quantidades e quantidades de estudantes que chegam ao verdadeiro esoterismo, o dos 3 fatores, começam a praticar, mas acaba mesmo ficando como um conhecimento intelectivo para a personalidade. Não se aprofundam muito, muito, muito. Bom, este então o exoterismo externo. Depois recebemos o mesoterismo, que é quando começamos a praticar, e daí passamos ao esoterismo verdadeiro, com S. Esoterismo quer dizer conhecimento interior ou conhecimento oculto. Então existem muitos fanáticos que só de escutar falar em esoterismo já se tremem todos, porque não
não sabem que esoterismo não tem nada de tenebroso, nada de fantasmagórico, nada de diabólico. Esoterismo é simplesmente conhecimento interior, conhecimento oculto que recebemos de nosso ser só para nós. Só para nós. Ninguém precisa saber. O verdadeiro esoterismo busca o conhecimento de si mesmo, o qual somente se encontrará em nosso mundo interior. Este conhecimento é para a consciência, não é para a personalidade. Se recebe nos mundos internos. Ao conhecimento esotérico, só se chega através dos 3 fatores para a revolução da consciência, que são os únicos 3 trabalhos objetivos que temos que fazer: morte psicológica, nascimento espiritual e sacrifício consciente pela humanidade. O objetivo do conhecimento esotérico não é outro senão autorrealizar ao nosso ser. Na medida em que liberamos consciência, cada chispa liberada recebe o conhecimento que lhe corresponde de acordo com sua vocação. Quando recebemos o conhecimento esotérico em livros fechados, este é um conhecimento para nosso ser exclusivamente. Não pode ser revelado no mundo externo, por isso tem que saber calar. Porém, se é recebido em livro aberto, pode ser entregue aos alunos. Cada ser tem seu próprio conhecimento. Na medida em que a consciência desperta e se entra em harmonia com a natureza, nos entregam a sabedoria que há muito tempo tínhamos. E à medida em que a essência foi se engarrafando, a sabedoria também foi sendo esquecida. O prático vai comprovando com os 3 fatores e as distintas práticas. Faz suas iniciações de mistérios maiores até concluir a primeira montanha. Quando inicia a segunda montanha, presta esperanças para o conhecimento esotérico. Quando passa pelo processo da ressurreição, ingressa como adepto à escola do seu raio. Ao integrar as 3 forças em uma, fusionando com seu pai, se converte em um verdadeiro esoterista. Neste momento chega ao primeiro grau da sabedoria universal. Então só aqui o verdadeiro esoterismo, ou seja, lá no final da segunda montanha, praticamente já na terceira montanha, quando se fusiona com o Pai, é que se torna um verdadeiro esoterista. E quando se conquista o direito ao absoluto, ali se conquistou o primeiro grau da sabedoria universal. Então vemos o quanto é infinito este trabalho, esses graus de sabedoria. Nós não somos absolutamente nada, tem tudo por fazer. Primeiramente despertar o fogo, depois fazer a primeira montanha, equilibrar os centros da máquina humana, centros inferiores, despertar o fogo do Kundalini, fazer as 3 montanhas e aí se atinge o primeiro grau da sabedoria universal. Aqui se dá a terceira célebre frase do grande Kabir, o Cristo Jesus: de 1000 que me seguem, um é meu. Ou seja, um é do Pai, um é do Absoluto. O mestre Samael, que foi um mestre, o avatar da era de Aquário, ele dizia
que não passava de um mísero gusano do lodo da terra. Vejam só um grande mestre de segunda ou terceira montanha dizendo isto, que não passava de um mísero gusano do lodo da terra, para ver o quanto é humilde um mestre que tem todos os poderes e ainda assim mantém toda a humildade. A maioria dos estudantes cometemos o erro de sentir-se esoteristas quando apenas estamos escutando as conferências. Sentimos-nos iniciados sem ter começado a praticar o suprassexo. Sentimos ser santos sem ter eliminado o primeiro eu psicológico. Sentimos-nos práticos sem ter começado a praticar. Tudo isto pelo falso sentimento do eu. O eu que nos faz sentir-se esotéricos, sentir-se iniciados. E agora vamos então ver o falso esoterismo, pseudo-esoterismo. Falso conhecimento interior. É recebido também pela personalidade, é claro, e não pela consciência. Hoje em dia, abundam por aí milhares de teorias, de seitas, de religiões. Jamais havíamos sido tão materialistas quanto agora. E justamente no meio de tantas seitas, de tantas religiões. Ou seja, temos a nossa religião, temos as nossas... buscamos doutrinas várias além da religião e ainda assim não temos fé. Não temos fé para nada. No primeiro episódio de assalto, corremos por aí desesperados, fugindo do ladrão. O mais grave é a fascinação intelectiva de que necessitamos. Existe uma tendência a nutrirmos estritamente em forma intelectual, com tudo o que chega à nossa mente. E isso nos leva à confusão e desorientação. Então buscamos bruxas cartomantes, bruxas que fazem trabalhos nos postes por aí, estão cheios de cartazes. Ligamos a pessoa que você ama, te trazemos de volta essa pessoa, fazemos curas espirituais, hipnotizadores, médiums espiritistas, curandeiros, vigaristas de todo tipo pululam por todo lado. Como distinguir as escolas pseudo-esotéricas? Cobram pelo conhecimento. Existem várias escolas pseudo-esotéricas que dão os cursos via online, como a gente está fazendo aqui. Então, nesse caso, não cobram. Mas buscam monetizar, buscam
Me fugiu o termo aqui agora. Buscam afiliados ao seu canal para monetizarem. Não ensinam os 3 fatores para a revolução da consciência. Insinuam ou declaram que o conhecimento esotérico se aprende em livros que geralmente eles vendem. São muito intelectuais. Dão ensinamentos de inefável aparência que não conduzem a nenhum lugar. Ensinam muitas coisas, elementos distratores do esoterismo. Então, na ilha de Creta, existiu o lábaro do templo. Era um labirinto. Então Perseu tinha que entrar naquele labirinto e entrar no centro do labirinto e destruir o Minotauro. O que é o lábaro do templo? É uma faca de 2 gumes, símbolo da energia sexual criadora. Com esta energia sexual criadora podemos nos degenerar ou nos regenerar. Então Perseu venceu o Minotauro e saiu do labirinto das teorias. Buscando a energia criadora sexual, transmutá-la para a sua regeneração. Então esses ensinamentos pseudo-esotéricos, eles nos confundem, são elementos distratores e nos enganam, ensinam muitas coisas, misturam forças, ensinam práticas da loja negra, ensinam despertar poderes. Quando a gente fala em poderes, mas eu quero ter poderes, sim, todo mundo quer ter poderes. Mas veja o que acontece com os grandes legisladores, com os grandes governantes, que entram no poder com muita simplicidade, mas estando no poder, se transformam totalmente. E também tem aqueles que se tornam poderosos pelo dinheiro, pela fama, e começam a dominar o mundo. Começam a fazer coisas terríveis, coisas horrorosas, porque dê poder a um homem e o conhecerás. Então por isso que não podemos almejar poderes sem sermos simples, sem estarmos eliminando nossos defeitos, porque com certeza esses defeitos psicológicos tomarão esse poder para si, e aí farão coisas bestiais, coisas terríveis para a humanidade. Por isso que um mestre todo simples e todo poderoso ao mesmo tempo, dizendo que é um mísero gusano e cheio de poderes, e um ser simples, incapaz de usar para o mal. Ensinam diversas formas de sanação, ensinam parapsicologia, espiritismo, mediunismo. O que tem de mal na parapsicologia, espiritismo e mediunismo? Eu não vou falar agora, que não é o momento apropriado. Espero que continuem no curso até a fase B
tenham um pouco de paciência, teremos uma conferência específica para isso na fase B. Ensina um tantrismo negro, que é prática sexual com ejaculação seminal, com o objetivo de despertar poderes sinistros, logicamente. Não ensinam a castidade, não ensinam a morrer verdadeiramente, não ensinam que o karma se paga à vista, nem que se pode negociar, nem como negociá-lo. E muitos relacionam o esoterismo com a venda de perfumes, essências, talismãs, velas, livros, filtros, minerais, túnicas, etc, etc. Muitos cobram a tal da dízima. O que quer dizer dízima e primícia? Dízima, primícia é primeiro, primícia significa primeiro, e dízima é Deus, ou seja, primeiro a Deus, primeiro o nosso ser. E o que nós fazemos? Primeiro o comércio, primeiro o dinheiro, primeiro as questões da personalidade, do que vou comer, vestir, usar. E depois lá de vez em quando, a Deus, de vez em quando a pessoa vai numa missa, numa celebração, muito esporadicamente. A principal diferença entre um mago negro e um mago branco é a qualidade do seu conhecimento. Quando lemos um livro de um mago negro, ainda que não saibamos, estamos invocando este mago negro e estamos misturando forças. A força original, essa força que nós temos, essa inquietação em nos autorrealizar, vai se perdendo ao mesmo tempo em que surge uma terceira força que é destruidora. O pseudo-esoterismo maneja o baixo psiquismo, coloca em atividade o órgão kundartiguador e faz que percamos lentamente o desejo sincero de nos autorrealizar. Pouco a pouco se perde a confiança em nosso próprio ser e terminamos confiando em um elemento estranho, em um líder espiritual por aí que tem aos montes. Hoje em dia existem tantas e tantas seitas e religiões porque não existem perseguições. Então, por isso, o labirinto das teorias. Dificilmente conseguimos encontrar o lábaro do templo, que é a energia sexual com a qual podemos nos autorrealizar. E este lábaro do templo está no esoterismo, o verdadeiro esoterismo. Convido a todos então para que sigamos este caminho esotérico verdadeiro do prático. Comecemos de vez a praticar e podem fazer comentários, podem fazer perguntas, quantas quiserem, não tem problema, eu estou aqui para isso, para ajudá-los. E vamos que vamos, até a próxima conferência. Tchau, tchau.